Olá, seja bem-vindo ao nosso especial de Páscoa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são easter eggs e alguns dos mais famosos do cinema. E outras curiosidades. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Então antes de qualquer coisa, já vai me seguindo nas redes sociais do jeito que tá aparecendo aqui, tô te esperando lá. Literalmente traduzidos como ovos de Páscoa, os easter eggs são mensagens ou citações, surpresinhas escondidas ali pelos produtores, pelos autores de obras discretamente nos seus filmes, séries, jogos, serviços, para fazer referência às suas próprias obras ou aos seus próprios personagens ou às obras de outros artistas. Dizem que o primeiro easter egg oficial surgiu lá no mundo dos jogos, quando em 1979 o Atari estava ali bombando e um dos criadores do jogo, Adventure, quis de uma forma ali burlar o sistema porque ele estava insatisfeito com a não inserção de crédito aos criadores, e aí ele inseriu o nome dele lá numa sala secreta e um dos jogadores acabou descobrindo. Inclusive esse jogador tentou receber uma recompensa por essa descoberta, mas na época o Warren Robnett estava viajando e aí ele não conseguiu. A partir disso os jogadores ficaram tão enlouquecidos procurando outros easter eggs que a produtora e os criadores se viram obrigados a inserir outros easter eggs para que os jogadores se sentissem satisfeitos e começassem a procurar. Rafa, você lembra mais ou menos dessa época do Atari? Eu lembro bastante. Eu tive um Atari, foi o meu primeiro videogame. Eu lembro de ter jogado esse jogo, mas eu não lembro na época de ter descoberto esse easter egg. Porque eu era muito criança e na época não tinha essas coisas de informação, né? Então, assim, eu não lembro de achar isso uma grande coisa na época. Eu fiquei muito mais surpreso ao longo do tempo depois que eu descobri essa história e aí explodiu minha cabeça. Mas na época não. Mas pode-se dizer hoje que a rainha absoluta dos easter eggs em jogos, até o Rafa estávamos comentando quando eu estava escrevendo o roteiro, que é o GTA, que o Rafa joga muito. E tem vários easter eggs, inclusive ele estava me mostrando um relacionado a Thelma e Louise, que é muito bacana, aquela dupla de bandidas que é clássica dos filmes. Né, Rafa? E aí, sua experiência com os easter eggs da Rockstar? A Rockstar é fantástica, cara. Eles sabem colocar cada easter egg do jeitinho certo, não só no GTA, no GTA V, que é um jogo muito grande, que tem muito easter egg, mas assim, no Red Dead, nos outros GTAs, assim, todo jogo da Rockstar, eles sabem colocar muito bem os easter eggs, e quem quiser procurar vai passar horas e horas aí procurando só easter egg e não vai nem fazer missão. Inclusive, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um vídeo especial aqui sobre GTA, porque é muito rico, tanto na reconstituição da cidade, que é inspirada em várias coisas reais. Tem muita informação bacana ali sobre o processo de criação do jogo, então se vocês tiverem interesse, comentem aí que a gente pode fazer um vídeo. O Rafa vai amar opinar sobre isso, porque ele é o maior jogador de GTA que você respeita. No cinema, o primeiro filme a utilizar de forma bem literal as easter eggs foi o The Rocky Horror Picture Show, de 1975. Ali, durante as filmagens, a equipe e o elenco fizeram uma caça aos ovos. Não teve tempo de achar todos os ovos para voltar a gravar, e aí aparecem alguns deles em algumas cenas e dizem que essa é a origem real do termo, mesmo não sendo. É uma coisa bem interessante. O Rafa vai ver se ele consegue achar uma ou outra imagem desse ovinho lá aparecendo no fundo da cena, que é bem legal. Mas o rei absoluto dos easter eggs no mundo do cinema é o nosso queridíssimo Stan Lee, o presidente honorário da Marvel, que apareceu cerca de 34 vezes em filmes ali, aparições rápidas que ficaram muito famosas. Inclusive as pessoas começaram a ir assistir o filme esperando a aparição do Stan Lee. A primeira foi em 1989, no filme O Julgamento do Incrível Hulk, onde ele aparece bem rapidinho como um dos membros do júri.
E considerada a sua última aparição realmente, porque depois houveram aparições póstumas que ele já tinha deixado gravado em filmes que saíram depois, mas foi na cena em que ele aparece em Vingadores Ultimato, do ano passado, ali bem rapidinho. Ele aparece dirigindo um carro quando ocorre uma inserção ali de tempo em 1970. Então foi uma coisa muito importante, porque além de ter sido o encerramento da maior saga de filmes de heróis de todos os tempos, foi a última grande aparição do Stan Lee. E tá aí, saudades. A gente espera que ele seja inserido ainda em animações e outros tipos de produção, mas essas que ele fez em vida foram maravilhosas e ficaram marcadas na cultura pop. Mas aparentemente quem começou a modinha de aparições rápidas em seus próprios filmes foi o mestre do suspense Alfred Hitchcock, que de seus 52 filmes ele apareceu em 39. Inclusive em uma cena ali ele aparece bem rapidinho levando os cachorrinhos pra passear. E é muito engraçado a gente pensar que hoje em dia o que ficou marcado realmente, que as pessoas mais lembram, é o Stan Lee, mas o Alfred Hitchcock já tava aí, ó, há muito tempo. Agora a gente vai falar aqui bem rapidinho de 3 easter eggs muito famosos do cinema e uma menção honrosa ali no final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de relembrar. No filme Os Infiltrados, um dos easter eggs mais famosos e mais geniais é o fato de que toda vez que um personagem que vai ser o próximo a morrer aparece, em algum lugar ali do cenário aparece um xizinho, de certa forma marcando ele ali pra morrer. Esse X aparece em um piso no chão e na arquitetura ali de um edifício, entre outras cenas. Então é um recurso muito legal e que a galera ficou enlouquecida quando descobriu que tinha ali esse segredinho escondido em Os Infiltrados. E aí você vai ver de novo pra ver se você consegue achar. No filme Clube da Luta, que eu já falei aqui, que é um dos meus favoritos, tem um easter egg muito legal também, que as pessoas criaram várias teorias de conspiração quando ficaram sabendo que existe pelo menos um copo de Starbucks em cada cena do filme, exceto em uma, que você precisa rever o filme pra saber. E aí as pessoas, os fãs, começaram a criar teorias de que se seria uma publi secreta ali com Starbucks, ou que seria uma crítica ao consumismo, já que o narrador fala ali no começo do filme um pouco das coisas que ele consome, que ele é um consumista compulsivo. Então fica aí a dúvida. Provavelmente eu acredito mais na segunda opção, de que seja alguma coisa relacionada a essa ideia de consumismo que é abordada no filme, até porque a Starbucks demonstra que ficou bem surpresa e bem feliz com esse easter egg. Se você tiver interesse, a gente tem um vídeo um pouco antiguinho aqui no canal, mas bem bacana, onde eu faço comparações ali de filmes que foram inspirados em livros, e eu falo sobre Clube da Luta, já que é um dos meus filmes favoritos. Então se você quiser assistir, clica aqui no card que tem outros filmes bem bacanas além desse. Esse easter egg aqui é pra deixar os fãs de Star Wars felizes e emocionados, relembrando principalmente o Rafa, já que em 1982, numa cena que na época passou até meio despercebida do filme ET, as crianças levam o ETzinho ali pra passear na rua, e aproveitando que é dia das bruxas e tá todo mundo fantasiado, eles colocam um lençol branco nele como se ele fosse um fantasminha. E aí uma criança vestida de Mestre Yoda passa perto dele e ele começa a falar home, 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 querendo ir atrás da criança e meio que querendo conversar com ela. E aí os fãs, os teóricos da conspiração, entenderam que o ETzinho ali conhece a raça do Yoda, conhece aquele universo ali de Star Wars e tava tentando pedir ajuda pra voltar pra casa. E em 1999, no episódio 1, Ameaça Fantasma, ali durante a reunião do Senado Intergaláctico, aparece um easter egg em que um dos representantes ali de algum planeta é uma raça muito parecida com a do ETzinho, e aí retomaram as teorias de conspiração e as discussões. Basicamente parece que foi uma homenagem do George Lucas pro Spielberg, que um fez e o outro retribuiu, mas independente disso é muito bacana imaginar que talvez o ET tenha vindo lá do universo de Star Wars. O que você acha, Rafa? Eu acho completamente possível, né? Completamente possível, né? Tá aí, a galáxia tá aí. Inclusive a humanidade é possível no universo de Star Wars. O negócio é que
o Star Wars se passa muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Então, assim, teoricamente a gente está à frente do tempo do mundo de Star Wars. Numa linha do tempo linear, né? Mas se você for, né, aí pela lógica de várias realidades e várias linhas temporais, talvez a gente esteja atrás, talvez a gente esteja no meio, vai saber. Exatamente. Mas que é possível, e é bem maneiro pensar assim. E além disso, essa raça ali do ETzinho, né? Aquela espécie ali é uma das espécies mais comuns quando vai se abordar ETs no universo do cinema. Então é bem possível até que ela realmente exista. Eu fico com um pouquinho de pena, eu achei essa cena, eu revendo assim, achei essa cena dá um pouquinho de pena ele tentando voltar pra casa, tadinho. Mas ao mesmo tempo é uma coisa bem legal, independente de ter sido só uma homenagem. E se você chegou até aqui, já vai deixando seu like, seu comentário, opinião, sugestão. Se você gostou do vídeo, sugestão de outros vídeos. Eu tô pensando em fazer um vídeo especial com as aparições mais fantásticas do Stan Lee no cinema. Se vocês concordarem, comentem aí. Tem muito mais conteúdo pra fazer que tem a ver com esse aqui. Então, espero a opinião de vocês aí embaixo, beleza? E a nossa menção honrosa vai aqui pros fãs daquela que é considerada a maior série do mundo, Breaking Bad, que, ao que tudo indica, o universo de The Walking Dead e Breaking Bad, os universos estão interligados, já que em The Walking Dead, na primeira temporada, ali quando um dos sobreviventes precisa de remédios, o Daryl mexe ali na sacolinha de drogas do irmão dele, o Meryl, e aparece a metanfetamina azul, que é fabricada ali pelo Walter White no universo de Breaking Bad. O pessoal já ficou bem ligado. Nessa mesma temporada aparece ali uma cena de que o Glenn rouba um carro vermelho, um Dodge Challenger, que também aparece na série e ainda ligou mais as anteninhas dos fãs. E por último, na cena mais emblemática, e aí não tem como negar que os universos estão interligados, mais pra frente na série ali, quando o Daryl tá conversando com a Beth, numa casa que era muito parecida com a casa onde ele viveu, ele descreve um traficante que era amigo do irmão dele, e pelas características físicas que ele dá, esse traficante é muito parecido com o Jesse. Então ali o que os fãs bolaram e montando cronologia e etc, parece que o universo de Breaking Bad se passa um pouco antes da infecção, que é retratada em The Walking Dead, o que é uma coisa muito legal. Infelizmente, The Walking Dead deu uma caída nos últimos tempos, porque já era pra ter encerrado a série, mas eles continuam insistindo. Mas durante muito tempo, The Walking Dead foi uma das séries mais amadas. Breaking Bad não perdeu seu posto de série mais amada pelos fãs. Então, de qualquer forma, esse crossover aí é muito legal e muito esperado, que talvez até exista alguma obra que vá abordar isso mais pra frente. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma feliz Páscoa pra todo mundo, aproveitem e a gente volta em breve com outros vídeos especiais, assuntos legais. Indiquem o canal pros seus amigos e fiquem com a gente. Fez o quê? Jorge Fernando, tá ligado? Jorge Fernando, esse diretor. Ele é um dos maiores de easter egg do Brasil, que ele enfiava a mãe dele em toda a novela, você lembra disso? Lembro. Ele não podia, e a mãe dele tava lá. Era vó de alguém, mãe de alguém, tia de alguém.